A partir de agora, você fica por dentro de algum assunto que aconteceu no Brasil ou em outro lugar do mundo. Um bate-papo que poderá trazer novas visões desse assunto. Está no ar o podcast Contrariando Consensos. Um programa feito para você que não quer opiniões comuns. Contrariando Consensos. Olá, pessoal! Esse é o seu programa Contrariando Consensos. Mais uma vez aqui com os meus amigos Diego Moraes, Vitor Hugo, Carlos Curvelo e eu aqui na apresentação, Delfim Ribeiro. A gente está aqui para poder falar mais uma vez de algum assunto que pode ter influência na sua vida, mas muitas vezes você não acredita. Esse de hoje, muita gente diz, isso aí para mim não tem nada a ver, esse papo aí é furado. Não é não. Então, preste atenção, porque agora você pode ter opiniões que podem sim te surpreender, porque talvez o que a gente vai falar aqui vai fazer você entender qual é a importância do assunto que a gente escolheu. E qual é esse assunto? No dia 7 de abril, o governo Lula revogou o projeto de privatização dos Correios do Programa Nacional de Desestatização, o PND. E essa e outras 7 empresas, como a EBC e a Dataprev, foram retiradas do programa. Seria o Lula alterando o projeto de tornar, melhor dizendo, o Estado mínimo feito pelo governo Bolsonaro? Quais os desafios de manter essas empresas sob o controle do Estado? Então, eu acho que vai pegar fogo o debate. Vamos começar aqui com o meu amigo Carlos, que vai dar uma pincelada nesse assunto. Vamos lá, minha gente. Começando então. Vamos lá, seu Carlos. Opa, Del, obrigado aí pela essa rolada de bola. É o nosso Zidane aqui do Contrariando Consensos. Contrariando Consensos agora num tema bem interessante, né? Mas até antes de começar a polêmica, né? Sempre lembrando, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo, ouvindo o podcast. Estamos no ar com um debate bem interessante. Então, assim, Del, o primeiro debate na questão das privatizações, até de chegar nos Correios, é um debate de sociedade, né? Que tipo de sociedade que a gente quer e que tipo de sociedade que a gente precisa. Uma grande armadilha que sempre se coloca para a empresa pública é que a empresa tal não dá lucro, por isso ela tem que ser privatizada. Bom, primeira coisa é que a empresa pública não é feita para dar lucro, né? Ela é feita para cumprir um papel social que normalmente a participação privada não quer, né? Então, essa é a primeira armadilha. E segundo, que se fosse um ramo que não desse lucro, fica tranquilo, meu velho, que ninguém ia querer comprar, não adianta privatizar. Sim, alguma coisa que não dê lucro não vai ser privatizada porque ninguém vai querer comprar. E como você bem lembrou na abertura, Adel, em vez de a gente fazer um debate muito amplo, vamos falar da vida das pessoas, né? Eu estou aqui em Santos, eu sou o único ponto fora da curva, né? Eu estou aqui em São Paulo, mas eu peguei todo o processo de privatização no Rio, dos trens e do metrô, né? E o debate era esse, não, vai privatizar os trens, a rede ferroviária federal está uma porcaria, vai chegar a supervia e o trem vai ficar um espetáculo. O que aconteceu de fato? Né? A passagem ficou cara, se criou uma ideia de ramal gourmet, né? Tem alguns ramais que os trens têm melhor qualidade, tem até ar-condicionado, e tem os ramais que ficam abandonados à própria sorte. É aquele negócio 1, 2, 3 e já, né? Inclusive com muitos acidentes, muitas composições quebrando no meio da locomoção. Então, assim, isso tem a ver diretamente com a vida das pessoas. Ou seja, o transporte público ele tinha que ser um dever do Estado de garantir um transporte de qualidade para que, inclusive, as pessoas não precisassem de transporte individual. Agora, na cara do gol, por exemplo, a gente tinha conversado com alguns amigos do Rio, inclusive, ver a privatização da SEDAI. Quando eu estive no Rio, inclusive, o grande debate é que a água estava tendo problema, e realmente, o fornecimento de água no Rio estava horrível. E aí a grande saída para resolver o problema da SEDAI era privatizar e transformar em águas do Rio. Só que, assim, o que acontece com a privatização não é uma melhora do serviço, né? Normalmente é uma subida de preço, um encarecimento do serviço,
sai a ideia de serviço e entra a ideia de mercadoria. Então é isso, quem tem dinheiro para pagar pela mercadoria, paga. Quem não tem, que lute, né? Quem não tem dinheiro para pagar o produto, que lute. E esse debate entra nos Correios. Na verdade, os Correios já não têm um monopólio. E você vê que coisa interessante. O processo é o mesmo. Você deixa de investir na empresa, vai sucateando. No caso dos Correios, por exemplo, que eu acho que é um ponto bom para a gente trabalhar, ele vem recebendo cada vez menos investimento do Estado, então o serviço vai ficando debilitado, e, ao mesmo tempo, você começa a campanha, dizer, olha, está vendo? O serviço não é de qualidade, não é bom. E, por incrível que pareça, no filé, que é onde a iniciativa privada quer entrar, que hoje seria a entrega de mercadorias, de venda pela internet, já está 65% com as empresas privadas, né? A FedEx, UPS, TNT, DHL. 65% hoje desse comércio, que é o filé, que o último levantamento que eu vi já gerava em mais de 10 bi, já está com empresa privada. O Correio fica com o quê, Del? O Correio fica com correspondência. Então, assim, a parte de correspondência, que não é tão lucrativa, continua com o Correio. Mas, mesmo assim, o Correio vem segurando a bronca. A ideia de retirar essas empresas do processo de privatização, eu acredito que tem a ver com o debate de país. Que país você quer e como você vai lidar com isso. Tem um site muito bom, o ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Econômicos, que ele fornece dados para associações de trabalhadores, sindicatos, centrais sindicais. É um centro de estudo muito bom, é ilaese.org.br, que ele traz os números, né? E aí fica muito fácil a gente ver a manipulação. Primeiro você sucateia, critica o serviço, e depois você vende, quando, na maioria das vezes, por um preço muito abaixo do que realmente aquele serviço vale. Então, assim, acho que a saída dessas empresas do processo de privatização é um bom sinal. Então, Diego, você que provavelmente vai argumentar coisas contrárias a algumas ideias que o Carlos falou, a gente já te conhece, né? O nosso pequeno burguês. Então, vamos lá. Zoação, zoação. Isso é só zoação. Vamos lá, Diego. Nem pequeno, nem grande burguês. Nada burguês. Zero. Vamos lá, Carlos, eu concordo com algumas coisas contigo e discordo de outras coisas, como meus amigos já imaginavam. Mas, assim, há de se entender que a privatização da SEDAI ela foi uma tragédia, né? A gente tem um exemplo de uma simples tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. E o que eu defendo é que tenhamos Estado mínimo. Não devemos ter Estado mínimo. Também não devemos ter Estado máximo, devemos ter Estado justo. E as empresas que existe a possibilidade de privatizar e melhorar a sua qualidade, beleza, vamos privatizar. Porém, serviços essenciais não tem como ser privatizados. Educação, saúde, segurança pública não tem jeito. Não dá para privatizar coisas desse tipo. E os Correios estão entre elas. Eu sou absurdamente contra a privatização dos Correios, para surpresa dos meus amigos aí, acredito eu. Por quê? Os Correios, eles chegam principalmente em áreas remotas que outras empresas certamente se negariam a ir. Para você pegar o monopólio de cartões cartas e cartões entre Rio e São Paulo, Rio Brasília, São Paulo Minas é mole, e realmente vai dar algum lucro ainda, até porque isso tende a cair ainda mais, né? Conforme tudo vira um e-commerce, vai ser tudo digital. Então, a tendência é cada dia termos menos disso, menos correspondência, e o Correio ele leva correspondência a um preço bacana para a área mais remota do Amazonas, coisa que uma empresa privada jamais faria, porque não dá lucro. Então, não tem como você privatizar os Correios. Eu vou trazer como exemplo que, eu não sei se vocês sabem, mas a maior empresa estatal dos Estados Unidos é uma agência de Correios e Telégrafos. E olha que nos Estados Unidos tem FedEx, tem a HNK, tem uma série de agências que transportam cartas e materiais, mas a maior estatal dos Estados Unidos é uma agência de entrega de correspondências. Isso é uma coisa incrível, porque lá eles tentaram estatizar e não conseguiram. No Chile,
já tentaram estatizar também e não deu certo. Criou-se um gargalo gigantesco, principalmente nas áreas mais remotas do Chile. Já na Alemanha deu, mas a Alemanha tem uma capilaridade muito maior, é muito mais fácil você transportar em um país desenvolvido como a Alemanha. No Brasil, você não tem como fazer esse tipo de coisa, né? Imagina o cara lá no sertão do Nordeste, como é que o cara vai receber uma carta de um parente aqui do Rio de Janeiro, se uma empresa privada ainda vai querer lucrar com ele? Então não tem como. E fora que privatizando, provavelmente vai ter demissão em massa, porque empresa privada visa lucro e não vai ter lucro mantendo os funcionários com os mesmos salários. Então, é uma série de situações que realmente fazem com que a gente seja contra a privatização específica da agência de Correios no Brasil. E aí, eu queria passar a bola para o Vitor, até desafiando o Vitor para o seguinte: Vitor, eu queria saber de você. Você que é um cara jovem, até como eu, nesses seus 32 anos aí de idade, você já usou os Correios alguma vez, seja para mandar uma cartinha de amor para alguma namorada distante, alguma coisa do tipo? Me fala, porque eu praticamente não uso. Fala, meus amigos, boa noite. Isso daí mais Ih, um rapaz. programa. Boa noite, bom dia, boa Ih, tarde. rapaz, De acordo com o que está ô assistindo. Diego, Oi? Posso Fala aí. continuar? Diga. não, achei que deu uma travada, mas agora eu tô pensando aqui, pode ter sido eu a dar a travada, né? Agora que eu tô começando aqui a raciocinar. Pode ser, porque vocês eu acho que não notaram nada. É porque Tá eu tô tudo fluindo. impressionado com o Diego, que ele veio pro debate, entendeu? Com uma roupa assim de patrão, mas tudo bem, vamos lá. Não Tá, necessariamente, né? Vai lá, Deixa eu Vitor. começar então aqui. Vamos lá, galera. Para quem está assistindo, boa noite, bom dia, boa tarde. Então vamos lá, esse daí é mais um Contrariando Consenso. Vamos lá, Diego, vou aceitar seu desafio. Nunca mandei cartinha para nenhuma namorada distante. Usei os Correios só para receber correspondência, compra online, basicamente essas coisas, né? Acho que com a tecnologia hoje em dia a gente deixa muito de usar essas coisas que acho que meus antepassados usaram, porque eu mesmo não usei o correio para esse tipo de coisa, né? Então vamos falando um pouquinho de privatização. Quando você fala meus antepassados, você fala aí Carlão e Delfim, que já estão umas 2 gerações atrás, é isso aí? Gerações. Eu falo antepassados porque, cara, é uma parada meio que inimaginável no dia de hoje, né? Assim, a gente já é uma coisa que de muito tempo. A atualização da tecnologia, ela fez isso com a gente, né? Deixou muitas coisas obsoletas, né? Então, assim, em questão de privatização, né, o pouco que eu entendo sobre privatização é basicamente o que o Carlão falou. Eu concordo com isso, que se dá lucro, se não desse lucro, nenhuma empresa ia querer privatizar, né? A gente tem alguns exemplos, até que eu estava comentando aqui nos bastidores, falando da privatização da Vale do Rio Doce, né? Que hoje em dia só Vale, né? Na década de 90, com uma empresa que, se não desse lucro algum, acho que não teria interesse nesse ponto. E aí eu fico, né? O meu questionamento no total é saber até onde vale privatizar e até onde não. Até onde é bom, até onde não é. A gente fica vendo no questionamento justamente disso. Às vezes, porque eu vejo a privatização como o Estado querendo gerar, né, um valor em dinheiro rápido, né, momentâneo. Eu preciso desse dinheiro para algo, sei lá, vai me gerar uma receita de 4 bilhões, um exemplo. Uma privatização de empresa tal, sem dar exemplo de nenhuma. Mas, assim, que se ele não privatizasse, ele teria esse lucro ao longo prazo, né? Então, acredito que isso vai muito no curto prazo. Eu vou questionar mais do que até destrinchar esse assunto para os meus amigos. O que vocês acham em relação a isso? O quanto vale para a gente, né, privatizar algo que não seja tão essencial assim, que não seja saúde, educação, se mesmo assim alguma empresa estatal, no caso, vale para a gente privatizar isso, né? O que vocês acham sobre a privatização em questão de opinião de vocês, pessoal mesmo, entendeu? É mais esse questionamento que eu tenho que fazer inicial. Diz aí, Carlão, o que você acha disso? Eu agora me senti o tiozão, né? O tiozão do pavê. O tiozão do pavê chegando no debate, Vitor. E assim, verdade, eu usei. Namorei muito com telegrama,
né? E aí vinha telegrama já pré-taxado, usei muito Sedex, né? Aí Participei os toda. antepassados, Vitor. Aí, ó, Sim, Sedex, sim. Telegrama. Era o tempo do Exalta Samba, né? Me liga, me manda um telegrama. Então, assim, agora, tirando essa parte aí até de uma memória afetiva, Vitor, eu acho importante fazer o debate de duas armadilhas, né? E o Diego citou uma delas que é bem interessante. A primeira armadilha é a questão do lucro. Não, tem que privatizar, porque não dá lucro, transformando a ideia que o papel do Estado, né, é um papel capitalista, ou seja, o que o Estado faz? Ter lucro com o que ele oferece. Na verdade, o Estado ele tem responsabilidade de gerir serviços que sejam benéficos para a população, quer seja saneamento básico, transporte, enfim, saúde, né? Não é para chegar lá na frente, pô, deu um lucro gigante. Inclusive, uma das armadilhas é que, com a redução do repasse público para essas instituições, algumas vezes se força o sarrafo para cima na questão do lucro no final do ano e dos dividendos a serem distribuídos, aquelas que têm ação no mercado, né? Então, você rouba a população duas vezes. Uma quando o serviço não é fornecido e outra quando você gera um lucro maquiado, tipo as lojas americanas fizeram, e quem ganha são os acionistas, que, na verdade, são os empresários também, são os capitalistas. Mas aí eu queria entrar na outra armadilha que eu acho fundamental, serviço essencial. Essa questão de serviço essencial, eu vivi no banco. Na década de 80, longínqua década de 80, eu trabalhava no Bradesco. E a categoria bancária no país era 1.200.000 bancários. Bom, o vigilante era do Bradesco, a telefonista era funcionária do Bradesco, a moça que atendia na Copa, fazia o cafezinho e tal, era funcionária do Bradesco. E aí começou o debate do serviço essencial. Bom, então você não precisa mais ter o vigilante do Bradesco. E foi se terceirizando, que é a outra jogada malandra do capital. Se terceirizou, 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 terceirizou. Agora, em 2010, eu já estava na Caixa Econômica Federal, estava de saída, e o que já está privatizado? Né? Não tem mais serviço essencial. Você abre uma conta numa lotérica, você abre uma conta numa padaria, você compra um imóvel numa boutique, né? Ou seja, qualquer operação bancária é feita em qualquer lugar. Né? Então, quando eu saí do banco, o que tinha explodido eram as fraudes, porque você tem todo um conhecimento, você tem todo ali na linguagem da moda, um expertise, que você não vai ter, porque quem está fazendo aquela atividade é uma pessoa, como bem lembrou o Diego, terceirizada, que recebe infinitamente menos do que o profissional específico da área e que é feito com a única perspectiva de dar lucro. Aí, para finalizar, quando teve a questão das loterias, né, cumpriu o papel da Caixa Federal, a ideia era o seguinte: não, mas tem cidade com 1.000 habitantes no interior da região norte que não tem agência bancária. Então lá você bota uma lotérica, você bota um correspondente bancário. Só que não rolou isso. O discurso era esse. Quando você vai olhar hoje onde estão os correspondentes bancários, eles estão na Avenida Rio Branco, aí no centro de Rio de Janeiro, eles vão estar próximo à Avenida Paulista, em São Paulo. Né? Então, assim, eles estão nos grandes centros e nos bairros, inclusive, onde a renda per capita é maior. Os bairros mais simples, mais humildes de periferia, não tem banco, não tem correspondente, não tem lotérica, e, na verdade, você só vai concentrando. Né? Eu não duvido nada que, em breve, a Águas do Rio faça isso. Se você tiver a condição de pagar X, você vai ter uma água saborizada saindo da torneira e tal. Se você não tem, amigo, você não vai tomar água premium, você vai tomar água com lodo, que aí é a água que você pode pagar e tal. Então, assim, na verdade, é uma discussão de país. E para a gente fechar, para eu fechar essa parte, eu estava vendo uma matéria sobre o agro nesse final de semana, e aí lembrei de um estudo desse Laese que eu estava comentando, que eles fizeram um estudo muito interessante, falando, né? O capitalismo não pode dar certo porque o capitalismo é individual. Eu estou preocupado com a minha empresa, estou preocupado com, né, gerar lucro na minha especificidade. E aí eu estava vendo a matéria sobre o agronegócio no interior de Goiás. Né?
aquela profissão repórter, Caco Barcelos, cobriu 1.000 quilômetros do Mato Grosso até o interior, eu acho que do Maranhão, né? Que eles faziam 1.000 quilômetros. E aí você tinha o seguinte, o cara do agro, da fazenda, ele falava assim, a minha produção foi multiplicada por 10, ou seja, tecnologia, semente nova, e um monte de coisa, e colheita, né? Colheita via drone e tal, e o cara não consegue escoar a produção porque não tem estrada. Então, assim, mas o cara não quer saber, o cara quer saber que a produção dele foi multiplicada por 10. Por outro lado, não estou, inclusive até em outro momento a gente faz esse debate, né? A China não é comunista, a China não é socialista, a gente pode até entrar num debate aí do que a China seria hoje, um grande capitalismo de Estado, não sei qual é a definição precisa, mas, por exemplo, o que eles fizeram lá? Carro elétrico. Você pode ter dinheiro para comprar 20 carros, mas você tem que se inscrever num programa e ser sorteado para você adquirir o carro. E como é que é feito? Se você for comprar um carro elétrico, tem 3 vezes mais chance de você ser sorteado. Se você for comprar um carro a combustível fóssil, reduz isso a 1/3. Ou seja, o Estado ele tem um papel também de direcionar para onde vai a economia, para onde vai os investimentos. Porque senão fica isso, né? 1, 2, 3 e já, eu estou me dando bem, você que quiser que lute. Nessa questão de você direcionar, você vai ditando alguma dinâmica, algum ritmo, para que você possa ter um resultado. Por isso que a China saiu de um processo aí em 50 anos para estar disputando hoje em ser a maior potência do mundo, mesmo sendo um regime que não é comunista, não é socialista. Podemos fazer um debate aí depois. Beleza? Acho que é o Diego com a bola, né, meu velho? Vai que é tua. Vambora, já vou chegar de sola. Cara, China, a gente vai ter que fazer um debate sobre a China, porque a gente tem uma visão completamente diferente, até do Vitor ali, que já se pronunciou também. A China é um estado completamente desigual, tem muita miséria, problemas populacionais, controle de imprensa, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Vamos deixar para outro dia a China. Eu queria completar também, o Carlão, fazendo um adendo que você falou aí, que fazem estradas, não tem como escoar e tal. Quando fazem, ainda fazem de forma ilícita e com parcerias, escusas, pelo menos, com os governos municipais e estaduais, principalmente. Agora, voltando ao Correio, também. A última vez que eu precisei usar os Correios, foi uma tremenda de uma burocracia, eu fui mal atendido, inclusive eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês lá no nosso antigo grupo, eu fui mal atendido, o tempo de entrega é absurdamente maior do que o tempo de entrega que eles me passaram, o rastreio não funcionou, fora a má vontade dos funcionários. E assim, o funcionalismo público, e aí vou criar uma grande guerra com vocês, eu sei que eu vou perder, mas o funcionalismo público, em alguns casos... Hoje eu estou tranquilo, Diego, com a vitória do Vascão no sábado, eu sou um homem amoroso. Certíssimo. O funcionalismo público, em alguns casos, eu vi isso nos Correios, a estabilidade ela gera um grande problema que o cara ele faz o serviço do jeito que ele quiser. Ele vai sem querer ir. Isso eu vi lá. Isso não obviamente não tem como generalizar, mas isso foi uma situação muito específica. Obviamente, se o cara faz parte de uma empresa privada e o cara pode ser mandado embora a qualquer momento, provavelmente ele não vai atuar com tanto cinismo, vamos dizer assim, no mínimo. Então, isso gera, caso privatizasse, isso gera esse ônus, pelo menos a favor da empresa e a favor do atendimento ao público. Eu vou usar uma situação, um grande exemplo, que eu sou a favor, acredito que vocês também são contra, que é a privatização da Petrobras. Eu, Diego, não consigo entender o porquê que o Estado tem que produzir petróleo. Isso não entra na minha cabeça. Eu não sei porque o Estado, que tem tanta coisa para se preocupar, é obrigado a produzir petróleo. Mas isso é um tema que a gente pode conversar uma outra oportunidade. Mas aí, voltando ao gancho do Carlão também, empresas, a parte pública ela vai ter o poder sobre a empresa sem precisar dar lucro. E vai ter como controlar aquilo tudo. Mas, privatizando, o Estado continua controlando se quiser. Porque é para isso que serve a fiscalização. Eu dando um exemplo da Petrobras, por exemplo, existe a ANP, a Agência Nacional do Petróleo.
Se a Agência Nacional do Petróleo ela fiscalizar da forma correta, o que não acontece, bem como a questão da Eletrobras, que a gente nem entrou nesse tema hoje, se a ANEEL fiscalizasse da forma correta, talvez a gente nem estaria discutindo privatização hoje. Talvez, se bobear tudo, seria economia mista, a gente chegaria numa média em quase tudo, a exceção daquela tríplice que não tem como privatizar, que é saúde, segurança pública e educação. E eu vou finalizar com uma outra coisa. A questão dos telégrafos, entrega de você entregar correspondência, está na Constituição. Lei 5.638, artigos 2 e 3. O Estado deve ser obrigado a se responsabilizar pelos postais. Então, mesmo que privatizasse, tem que fiscalizar isso. E o Estado não fiscaliza. Eu acho que esse é o grande problema do Estado brasileiro hoje, é a falta de fiscalização, não só nesse tema, mas praticamente em tudo que a gente vê aí no nosso dia a dia, entendeu? E se não fosse isso, provavelmente o Brasil seria um pouquinho melhor do que ele está sendo hoje. Vou passar aí a bola para o Vitor. Vamos lá, meu apaixonado! Fala, galera, simbora. Então, justamente em cima do que o Diego falou, muito quando a gente se escuta de privatização, falar, né, justamente o argumento usado por muitos dos que são a favor da privatização, de uma forma geral, é que as pessoas, que os serviços são mal prestados, né? Acho que deu para entender. Que são a prestação de serviço que eles fazem da forma que ele quer, né? E um exemplo a gente vê dos Correios, né? Toda a burocracia que a gente enfrenta quando a gente quer, às vezes, até pegar uma correspondência. E eu tive que ir em uma outra cidade, sendo que tem uma agência dos Correios aqui do lado para pegar uma compra minha, que foi para os Correios na época que eu comprei, acho que pela Netshoes, se eu não me engano, um tênis, e eu tive que ir na outra cidade. Eu tive que ir em outra cidade, sendo que tem uma agência aqui próximo, né? Então, assim, a gente fica vendo toda essa burocracia, quando a gente quer resolver alguma coisa em qualquer órgão público, a gente vê a quantidade de burocracia que existe. Então, eles têm o argumento na mão sobre, né? Então eu fico pensando, às vezes, isso que faz a gente pensar se era ou não uma coisa boa a privatização, mas aí tem todo por trás que a gente tem que analisar, acho que não pode ser tão raso. É um serviço mal prestado, se privatizar, porque aí o cara vai ficar com medo de ser mandado embora, e a gente vai privatizar é o caminho, então acho que não é bem por aí, como os amigos aí falaram. Passar a bola para o Delfim aí, que ele levantou a mão. Vamos lá. Então, galera, o Diego falou uma coisa sobre funcionário público que entra num aspecto que eu posso falar um pouco melhor. Não que seja contra o que ele falou, mas é que entra o aspecto do seguinte: o canalha ele está tanto no serviço público quanto no privado. Sendo que o que você falou e que o Vitor, de alguma forma, já deu a encaminhada, é que o cara trabalhar com medo de perder o emprego, talvez também não seja o melhor dos mundos, né? E o cara trabalhar à vontade, fazendo o que ele quer, logicamente também não. Aí vem uma consciência que talvez esse seja o grande ponto do negócio. Quando você faz o concurso público, você muitas vezes faz o concurso para poder ter esse status que você está reclamando que ele tem. Ou seja, eu vou, entendeu, agora poder nadar de braçada, ficar tranquilo. Mas eu vou dizer especificamente sobre essa questão do Vitor, do pacote, por isso que eu entrei para falar, que tem um amigo nosso que ele trabalha nos Correios e ele disse o seguinte: existem as agências que são próprias e existem as agências que são franqueadas. Então, quando você tem as franqueadas, é isso que você falou, não, eu não quero, entendeu, me responsabilizar por fazer a entrega A, B ou C. Aí você vai para aquela que é a de fato do governo. E aí cai nessa situação. Só para dar esse adendo aí, porque isso é uma coisa que foi esclarecida. A gente tem um sistema que... É o nosso saudoso Zelão, né? Vamos mandar um abraço para ele, que certamente ele vai ver nossos vídeos aí. Ele é o nosso um ouvinte nosso aí. Isso. E então, para finalizar isso, bom, ninguém levantou a mão, então a gente pode dar por encerrada essa primeira parte do debate. E vou dizer para vocês que daqui a pouco a gente tem sapatada, troféu e tem muita gente feliz, né? Olha só, o caso é só sorriso hoje, rapaz. Olha, só sorriso. Todo mundo sorrindo.
A maravilha que vocês não estão podendo ver, mas eu estou vendo aqui, só sorriso de primeira. Então, 30 segundos e a gente volta aí com Contrariando Consensos, o seu programa de opiniões que nem sempre são consenso. Contrariando Consensos, voltando do pequeno intervalo de 30 segundos, e agora a gente chega naquela parte que é do futebol. Futebol. Esporte. Esporte. Só que hoje eu tenho a impressão que esporte vai ser reduzido a futebol mesmo, porque o pessoal está feliz, está todo mundo contente, começou o Brasileirão, e a gente vai ter aí uns palpites e tal, o Diego vai comandar aí o palpite da galera para vocês poderem arrebentar com a gente dizendo que a gente não sabe nada de futebol. E vou começar com uma dividida com o Vitor, que é o seguinte, Vitor, Sampaoli na área. Eu tenho a impressão de que para o Flamengo o negócio vai ficar muito difícil, porque é um cara que é muito ditador e com essa galera que está lá, meu irmão, 3 meses eu acho que o São Paulo vai sair com 100 milhões. É isso que eu acho. Beleza. Manda ver aí. Vamos lá, galera. Estamos aí mais uma vez. Agora vamos falar de Flamengo, né? Então, o Flamengo, com a chegada do Jorge Sampaoli, a gente está dividido em 2 resultados do Flamengo aí, né? O meio da semana, que foi um fiasco, né? A derrota de 2-0 para o Maringá, que a gente tem a saída do Vitor Pereira e vem a entrada do interino sem tempo para treinar o time, e o time entra um bando em campo, como eu já falei aqui há algumas semanas, e foi o resultado, assim, parabenizar até o Maringá, né, um time de Série D, né, um time como o Flamengo, independente do estado que está o Flamengo ou não, eles aproveitaram isso e saíram na frente na terceira fase aí da Copa do Brasil. Um pouquinho mais de tempo para o interino treinar o time melhorou para o final de semana e o reflexo disso já apareceu contra o Curitiba. Né? Então, assim, vamos lá falar de Jorge Sampaoli. Vitor, né? O Sampaoli já ajeitou o Flamengo do camarote, velho? Sem entrar em campo, ele já ajeitou? Se o cara botar para treinar, então, pô. Mas, Carlão, te falar, ele, assim, parcela total agora do interino ali, entendeu? O Sampaoli, né, tem essa brincadeira de ele já chegou ajeitando sem nem tocar no time, mas assim, cara, eu acho ele um cara muito explosivo, meio ditador, eu acho que tudo tem que ser do jeito que ele quer, como o Delfim falou, e eu acho que isso pode bater de frente realmente com os atletas que a gente vê hoje no Flamengo, que a gente viu isso aí com o Vitor Pereira. Né? De bom do Sampaoli para mim é que ele arma sempre times muito ofensivos, e isso liga com o jeito de jogar do Flamengo. Então, acho que isso pode ser muito bom. Para os grandes, aí, falando de futebol de uma forma geral, esse início do Brasileirão, para os grandes foi muito bom. Né? E acredito para o Rio em si foi muito bom, com os 4 grandes vencendo, confrontos difíceis, né? O Vasco vencendo aí o Galo na casa deles, que é uma coisa bem difícil. Isso não acontecia desde 2016. Os 4 cariocas vencendo na mesma rodada. Exatamente. E a gente viu o Fluminense aí que tá numa maré, numa fase muito boa, né? O Cano tá deslanchando legal, e tu vê o Botafogo vencendo São Paulo, né, cara? São Paulo não tá tão bem das pernas, mas aí já começar o campeonato assim de uma forma muito boa, entendeu? E do teu Palmeiras aí, Diego, né? Não tem nem o que falar, né? O time tá voando alto também. Então, cara, eu acho que a gente tem muita coisa boa a vir pela frente aí, tem muitos campeonatos aí, mas no momento esse início de Brasileirão aí acho que foi bem quente. E para o Flamengo foi bom começar vencendo, já que vem numa maré de derrota aí, derrota atrás de derrota, perder título e mais perder título. E vamos ver o que vai acontecer aí. Né? Vamos ver se o Sampaoli vai dar jeito ou se vai ser igual o Delfim falou. Se 3 meses ele sai com uma bolada no bolso e fazendo muita raiva na torcida. Vou passar a bola direto aí para o Diego. Vamos ver o que o Diego tem a falar de futebol aí nessa semana. Vamos lá, galera. E, rapaz, agora chegou o Sampaoli, Flamengada doido aí com a Argentina, agora no desespero dos bastidores já acertou o time. Parecia que no jogo, eu vi o jogo, né?
Parecia que os jogadores estavam meio que se esforçando para falar assim, meu chefe, tô aqui embaixo, olha para mim que eu tô aqui, ó, tô jogando bem. Aquela rixa de Pedro e Gabigol ali para ver quem vai ocupar o ataque. Pedro foi para reserva, deve ter ficado pé da vida. E é isso aí, malandro. O Flamengo é isso, é um time que tem várias estrelas e tem que se submeter a esse tipo de coisa. Pela primeira vez eu vi o Gabriel sair do jogo contra o Maringá, nesse caso, sem fazer birra, sem bater o pé, sem chorar. Então é isso aí. E eu tenho que aplaudir de pé o senhor Mário Jorge, que o Mário Jorge realmente ele conseguiu nesse segundo jogo já, pelo menos, acertar. Tudo bem que o Curitiba, na minha opinião, é o time mais fraco da Série A, provavelmente é o candidato à lanterninha desse ano. Então, não deu para ver muita coisa. O Flamengo jogou um bom jogo, mas não foi aquele jogo espetacular. Na rodada, eu vou ter que falar do meu Palmeiras, né? Meu Palmeiras jogou, mas não jogou só pro gasto, né? Tudo bem que tá cheio de desfalque, sem Rafael Veiga, sem Rony, sem uma série de gente, mas jogou bem, fez os 2-1, graças a uma expulsão do jogador do Cuiabá, não precisava disso. Fizemos as pazes aí novamente com o Daverson, que é o atacante do Cuiabá. Foi uma festa bem bonita até. Mas eu quero destacar essa rodada realmente o Vasco, porque ganhar o Atlético Mineiro fora de casa não é para qualquer um. O Atlético Mineiro do Kudê, do Hulk. E eu tava vendo os scouts do jogo, foram de 25-7. 25 finalizações do Vasco, do Atlético Mineiro contra 7. Então foi aquele jogo de ataque contra a defesa. Porém, o Vasco foi muito mais eficiente nisso. Dá méritos aí ao Barbieri, que o próprio Delfim já falou que não gosta, em determinado momento aí na época do Bragantino. Então é méritos pro Barbieri, mas é isso aí. A pincelada do futebol é essa. Eu volto aí daqui a pouco falando dos outros esportes. Vai lá, Carlão, fala do teu Vasco, meu filho. Você tá feliz? Manda ver. Não, Diego, agora é interessante que você falou aí do scout, né, das 25 finalizações do Atlético. O Léo Jardim saiu canonizado do Mineirão, né? Ele já tinha feito uma jornada contra o Flamengo, né? Naquele 1-0 que ele operou milagres, e agora contra o Atlético ele saiu canonizado, porque ele fez defesas ali que realmente impressionantes. Engraçado é essa questão mesmo, né? Até o Del brincou, falou que a gente faz o bolão para ver que a gente não entende nada, mas uma coisa interessante do futebol é o dinamismo, né? Tinham 2 jogadores no Vasco extremamente criticados, o Léo Jardim no gol e o Gabriel Peck jogando, porque ele mais recompõe do que ataca, né? E o Peck, na verdade, tirando o Léo Jardim, foi o melhor jogador. Ele fez um gol e deu uma assistência para o outro. Então, assim, o vilão de um dia, no outro dia, já é o herói, né? Inclusive, o Vasco gastou um dinheiro, teve uma novela para trazer um zagueiro argentino, Manuel Capasso. E quem entrou e deu conta do recado, barrou o Capasso no treino, foi aquele antigo Robson Bambu, que agora mudou de nome, não quer mais ser chamado de Bambu, mas o Robson entrou cheio de desconfiança da torcida. Ele ficou com vergonha do Bambu. Ele não quer mais o Bambu na vida dele. Não, mas isso é engraçado, Diego, porque é a questão do futebol. Eu falo porque foi lembrar o Léo Pelé, porque eu não gostava de se chamar de Léo Pelé. De jeito nenhum. Essa questão dos apelidos, como o Vitor falou lá, né, dos antepassados, a gente tinha no futebol raiz, era natural, cara. Era Leandro Peixe Frito, Wilson Xodó da Vovó, Roberto Dinamite, Zico Galinho de Quintino. Você ter um apelido era, na verdade, uma garantia de qualidade, né? Agora não, agora como vem todo mundo gourmet, vem todo mundo de escolinha, tem que ter nome e sobrenome, parece até família real, né? O jogador agora é nome e sobrenome e tal. Mas, enfim, antes de até falar do Vasco, o Vitor já levantou essa bola, o Diego complementou, mas eu queria frisar. Já na questão da arrecadação no Campeonato Carioca, apesar da Ferj, né, que a Ferj eu acho que ela fica pensando o ano inteiro como é que eu posso destruir o Campeonato Carioca. E aí ela bola uma fórmula, faz uma maluquice, que nem o Del lembrou bem, é um campeonato que o campeão não ganha nada. Quer dizer, eu acho que a Ferj ela fica pensando. E esse ano a Ferj, inclusive, teve uma triste realidade que a federação ela cedeu para o Flamengo e para o Fluminense, que são os times mais organizados, principalmente o Flamengo. Então, ela fazia tudo que o Flamengo e o Fluminense queriam. E esse ano, na distribuição de cota de TV, Botafogo e Vasco com SAF, bateram o pé, né? Não queremos cota de TV, vamos botar na internet. E, com tudo isso, a média de público do Campeonato Carioca foi a maior do país, né? Então, eu acho que
esse renascimento do futebol carioca é muito importante. E aí, como lembrou o Diego, a gente tem uma rodada com 4 vitórias dos cariocas, né? 2 em casa. Inclusive, eu acho que dos jogos, o menos complicado realmente foi o do Flamengo, pegou o Curitiba em casa, mas a vitória do Fluminense com um time misto, ganhar do América Mineiro, que fez a final do Mineiro, ganhar com autoridade, inclusive com show de Lelê, né? Assim, é digno de nota, cara. Eu acho que assim. E tem uma coisa que é até engraçado, né? Apesar do Diego ser o palmeirense, né? Quem está em São Paulo sou eu, né? Eu estou aqui no litoral de São Paulo. Então, uma coisa que eu acho. Pro Vasco. Exato, né? Que inclusive vou dar uma palhinha do Sampaoli, porque o Sampaoli aqui fez um sucesso aqui na cidade em 2019, com uma faceta que vocês não conhecem, que eu vou dar o plá aqui da história do Sampaoli. E, assim, eu acho que aponta para um campeonato brasileiro muito disputado, mas com protagonismo dos times do Rio de Janeiro. Voltando lá atrás, nos anos 80, o Rio de Janeiro era disparado, nos anos 90 equilibrou, e a partir do 2000, São Paulo engoliu. Né? Eu vi lá na CBF uma pequena relação. Nos últimos 20 anos, São Paulo tem o dobro de títulos do Rio. São 12 títulos de Paulista contra 5 do Rio de Janeiro. Então, eu acho que agora a gente vai começar a equilibrar um pouco as coisas e ter um campeonato brasileiro mais competitivo. Né? São Paulo também aproveitou mais, né? Em 2010, quando a CBF considerou a Copa Brasil e o Gomes Pedrosa como campeonato brasileiro também, deu mais títulos para os times de São Paulo, inclusive o Santos bombou, né? O Santos, nessa época, ganhava tudo, passou a ter 8 títulos, principalmente com esse período. Mas aí, com esse sucesso dos cariocas, eu queria falar desse detalhe do Sampaoli. O Sampaoli ele tem uma característica muito legal, é um cara muito simples. Aqui em Santos, ele jogava futebol, ele ia na praia, conversava com todo mundo. No CT, tem uma molecada, né, que fica no muro assistindo o jogo. Aí ele chamou de seguranças, a molecada tentou sair correndo, achou que ele chamou seguranças para botar a molecada para correr. Não, ele abriu os portões, botou a molecada para assistir o treino do Santos dentro do CT. Então, assim, é um cara muito simples. Ia trabalhar de bike, enquanto normalmente os caras vão de Ferrari, vão de, né, Land Rover. Ele ia de bike trabalhar no CT. Agora, tem uma coisa que eu acho que ou funciona ou não funciona, que aí o Del está certo. É um cara que ele gosta muito de intensidade. Treino é intenso, não tem essa de rachão, de essas miguelagens de chinelinho. Então, assim, às vezes isso, num time estrelado como o Flamengo, realmente pode espirrar, porque assim, não é porque é o Gabigol, não é porque é o Arrascaeta, ele vai querer botar os caras para ralar. Uma coisa ele já tem meio caminho andado, né? Que ele é fã do Gerson, para onde ele vai, ele leva o Gerson, né? Levou lá para a França, voltou. Então o Gerson já vai jogar com a 10 e lá, e vamos ver se vai resolver. E eu acho que esse ano a gente vai ter um brasileiro bem animado, né? Com a presença do Rio aí no protagonismo. Beleza, gente. Então, essa primeira pincelada eu quero só fechar com o seguinte: isso que o Carlos revelou mostra que o nosso querido Sampaoli, então, é um cara que tem bipolaridade. Super importante. Faltou uma coisa super importante. Para essa questão do protagonismo do Rio, foi feito, né, a seleção da rodada no Twitter. Esse detalhe é importante. Dos 11 jogadores e do técnico, o único que furou aí o bloqueio do Rio de Janeiro foi o Flaco Lopes do Palmeiras. A seleção da rodada, o técnico foi o Fernando Diniz, foram 4 jogadores do Flamengo, 3 do Vasco, 2 do Fluminense e 1 do Botafogo. E aí o Flaco Lopes, para dar uma pincelada verde ali de tempero na seleção do Twitter. Mas isso é uma questão técnica? Não, eu acho que isso mostra principalmente o ânimo da torcida, né? Porque, por exemplo, imagina quantos vascaínos foram lá votar no Twitter, né? Está animado, o torcedor do Botafogo está animado, do Fluminense nem se fala. Então, acho que isso é um outro detalhe que faz muita diferença nesse início de campeonato. Não sei se vai chegar ao fim das 38 rodadas nessa pegada, né? Basta lembrar que quando o Vasco caiu a última vez, até a terceira rodada ele era líder. E era o Ramon, a discussão era o ramonismo, né? Ramon Menezes era o treinador do Vasco. Na terceira rodada, o Vasco era líder. Na 38ª, estava na segundona. Mas, enfim,
esperamos um momento diferente agora. Então, é legal isso aí que o Carlos falou, mas só para dar uma pincelada aqui nessa história, então, de acordo com o que ele falou sobre o Sampaoli, a gente tem uma pessoa, então, que é bipolar, né, cara? Porque se ele é capaz de trazer a garotada para ver o treino, trata com o maior carinho as pessoas na rua e tal, e os comandados dele, ele quer, entendeu, às vezes, meter dedo na cara e dar esporro, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas agora vai vir uma parte, né, que não estava programado, né? Não estava programada essa parte. Então, eu vou pegar aí a galera, de repente, surpresa. Que é o seguinte, cada um vai dar o seu destaque, enfim, o que quer falar a respeito de outros esportes. A gente fica nessa história de falar só de futebol, tá todo mundo animado e tal, mas acho que é legal, de repente, se vocês tiverem, obviamente, alguma coisa a destacar aí sobre outros esportes. Vou começar com o Diego, que normalmente ele já tem isso na cabeça e vocês vão pensando. Então, de destaque, eu vou destacar a seleção feminina, que ganhou da Alemanha no jogo duro aí no último domingo, e foi um bom jogaço, jogou muito, jogou a brasileira, diferente da forma que jogou contra a Inglaterra na final da Supercopa. Né? Ainda é futebol, mas é futebol feminino. Eu quero destacar também a Biadade Maia, que é a tenista Biadade Maia, que é a tenista feminina, hoje no top 20, quase no top 10, entrando pro top 10 e fazendo história aí nos circuitos do mundo, ganha mais do que qualquer outro tenista recente da história, e ela realmente vem fazendo história. É uma coisa impressionante, desde Maria Esther Bueno nunca tivemos uma tenista mulher tão bem ranqueada no ranking da WTA. E o outro destaque é para o Gabriel Bortoleto, né, que é o brasileiro da Fórmula 3, já falei dele aqui em outros episódios, e ele fechou uma parceria no início do ano, isso eu fiquei sabendo recentemente, com o Fernando Alonso, que é o piloto que mais tem corridas na Fórmula 1, desbancou o nosso ídolo Rubinho. Delfim vai brigar comigo, que eu falo ídolo Rubinho, porque eu sou realmente muito fã do Rubens Barrichello. Ele é o cara que tem mais corridas e ele passou meio que viu que o Gabriel Bortoleto ele tinha muito talento e ele pegou o Gabriel Bortoleto como se fosse um afiliado e falou: a partir de agora você treina comigo na minha nova academia. E não é à toa que o Gabriel, com a experiência do Alonso por trás, ele está começando a ganhar bastante. Das duas principais corridas da Fórmula 3, já ganhou as duas. E ele é o líder do campeonato, até com uma certa diferença. Então, realmente, nós temos um bom nome aí, chegando na Fórmula 1 aí para os próximos anos. Tem o Caio Collet também, tem outros nomes, mas ele, hoje, fora o Drogovic, que já está lá, é o principal. Esses, por enquanto, são os meus destaques do esporte. Então, beleza. Vitor e Carlos querem complementar com alguma coisa ou vai passar batido? Não, eu tenho sim, Del. Não sei se o Vitor quer falar. Tá com bala na agulha aí, Vitor? Tô sim. Então Eu vou destacar de um outro esporte, vou falar aqui dos play-in, né? Play-in da NBA. Vou destacar o jogo de ontem do LeBron. A partida que ele fez foi sensacional. Um cara com 38 anos jogar todos os quartos, né? Jogou o tempo todo no jogo com a disposição de um menino. Acho que isso daí é uma coisa que se vale muito destacar, né? E os Lakers, eles não fizeram uma temporada boa, assim, né? Foi uma temporada bem irregular. Achamos que eles não iam chegar nem nos play-in. E o Lakers evoluiu muito agora no play-in. Então a gente vê o jogo de ontem, vê o que ele fez no jogo, vê ele jogando igual um garoto, com toda aquela vontade. Acho que esse daí é o meu destaque para outro esporte, além do futebol. O LeBron James, ele assim, é um ponto fora da curva realmente no esporte. E se você tu vê a vontade dele de vencer, acho que é um diferencial, porque a vontade de vencer dele é absurda, né? E você vê que mesmo quando o time não tá atrás no placar, ele continua jogando como se o time estivesse vencendo e como se o time tivesse que vencer a todo momento, todo instante. Então acho que vale destacar aí para o jogo de ontem no LeBron James. Isso daí é bem bacana. E a vitória do Verstappen também na Fórmula 1, no GP da Austrália, aí, eu acho que foi uma corrida bem, bem bacana. E acho que... Não, questão de opinião, Diego, não adianta não. E acho que... É problema sério com o Verstappen. Mas acho que o início de temporada dele tá bem, bem bacana aí. Acho que a Fórmula 1 também vai pegar fogo aí nessa temporada. Efeito Red Bull. Agora passa a bola pro Carlão aí, pra gente fechar esse bloco. Pô, Vitão, você lembrou bem aí nessa questão do esporte da bola laranja,
que hoje já existe um debate, né, em vários canais de basquete, quem foi maior, né? Quem é maior, inclusive, né? Se é Michael Jordan ou LeBron James. E é Jordan, lógico, Jordan. sim, eu também que vi, né? E fiquei encantado com o Jordan e tal. Sem dúvida nenhuma, o Jordan tem a questão da magia, né? Era um cara mágico de criação de jogada, de habilidade, de uma capacidade fenomenal. Mas, por outro lado, para quem está defendendo o LeBron, primeiro a longevidade, né? Que nem você falou mesmo. O cara chegar com 38 anos, jogando em altíssimo nível, já é uma coisa fora do comum. Tanto isso possibilitou ele ser hoje o recordista de pontos da NBA, né? Ele é hoje um homem que fez mais, um jogador de basquete que fez mais pontos, passou o Caribe do Jabá, mas graças a essa longevidade e também ao fato da bola de três hoje ser um recurso natural do jogo, né? A bola de três, assim, se você pegar, né? Muito lá atrás não tinha bola de três e depois a questão de era um recurso secundário. Hoje, como o Golden State, ele baseia o seu jogo na bola de três, né? Então, esse debate está acontecendo. E outra coisa é que o LeBron conseguiu ser campeão em times diferentes, coisa que o Jordan foi imbatível, toda vez que ele chegou ele foi campeão, mas assim, com o mesmo time montado por ele, que era o Chicago Bulls. Então, essa dúvida também, o que é mais importante, né? Manter o mesmo time ou conseguir montar vários times campeões? Então, essa é um debate legal. Agora, para falar de outro esporte, eu dei essa palhinha no nosso outro programa, só queria lembrar que agora, né, eu falei da Brazilian Storm lá no Sul, e que estamos na liderança agora, né, com o resultado da quarta etapa. O Brasil hoje lidera, até com uma surpresa, né, um menino novo, é o Chianco, o irmão do Chumbo, né, tanto que ele é conhecido como Chumbinho. O irmão dele pega onda em Nazaré, aquelas ondas gigantes lá de 20 metros, negócio assustador. E o menino chegou, ano passado ele lutou para estar na segunda etapa, né? Porque tem um corte no meio da temporada, ele não conseguiu passar e esse ano está liderando. Mas a Brazilian Storm continua peso pesado, né? Assim, nos 11 primeiros aí, continua com 5. E vamos ver nas próximas etapas, acho que vai dar bastante trabalho aí. Beleza, então deu essa pincelada. Agora a gente vai fazer o seguinte: para caminhar para o final do programa, a gente vai entrar agora com o troféu sapatada e a dica cultural. Eu vou começar hoje para dar até tempo de vocês pensarem, se é que tem que pensar em alguma coisa de destaque. Eu vou começar pedindo licença a vocês para o seguinte: hoje eu não vou dar troféu, é só sapatada. E a primeira sapatada vai ser, entendeu, para a eliminação da Saraline ontem do BBB. Sacanagem, uma brincadeira. Pegadinha do malandro! Não, não é isso não. Mas vou dar 3 sapatadas. A sapatada, primeiro, é a seguinte. Foi pego, né, a pessoa que vazou as fotos da autópsia da Marília Mendonça. Isso é um negócio absurdo. Absurdo que fizeram em nome de uma notoriedade. A segunda é com relação ao Jorge Jesus, nosso querido Jorge Jesus. Ele deu uma declaração dizendo o seguinte: se ele pegar a seleção brasileira, ele vai ser campeão do mundo. Quer dizer, o cara, além de tudo, é assim muito modesto, né? Porque ele vai pegar a seleção brasileira e vai ser campeão do mundo. E a terceira, minha gente, é algo que, digamos assim, eu vou deixar vocês falarem. Se for o caso, depois eu volto e falo sobre essa terceira. E a minha dica cultural, pela primeira vez, vai ser um livro. O livro é Filosofia Felina, que é um livro interessante por o seguinte: ele dá a visão dos gatos em relação à vida, já que o humano é uma coisa complicada. E 2 coisas que são faladas aqui, eu achei muito legal, que são as seguintes. É o autor? O autor é John Gray. John Gray. Eu estou ainda começando a ler, mas tem umas coisas que são interessantes, Diego, que é: não busque sentido no seu sofrimento. O gato está te ensinando isso. E a outra coisa é: a vida não é uma história. Então isso também eu achei sensacional, concordei. Os gatos sempre têm razão nesse sentido. E é isso. Vou passar para você, Diego. Não, pode ser o Vitor. Então vai, Vitor. Vamos lá.
A Tá vida na não é uma dúvida, tá na história. dúvida. Aqui, ó, não. Olha só. A vida não é uma história, há controvérsias, hein? Mas vamos lá. Eu vou começar com a minha sapatada aí. Vou dar uma sapatada no Daniel Alves. Daniel Alves, mais uma vez, trocou o depoimento sobre o lance dele lá, né? Aquela coisa horrorosa que ele fez com a menina na boate, agora dizendo que houve penetração, mas que foi consensual. Depois de tudo isso que aconteceu. Vitor, já tá enchendo o saco esse Daniel Alves. Puta, Exatamente. desculpa, dá vontade de falar palavrão. Até cortei aqui, Não, porque realmente esse cara é o nojo. Dá vontade de vomitar só de ver cada vez que esse cara vai lá e dá um depoimento. Isso é uma vergonha. exatamente, Diego. É por isso que eu dou minha sapatada no Daniel Alves para todo esse caso aí que vem ocorrendo dele com essa vítima, né? Vamos dizer assim. E o meu troféu da semana, cara, vai para a Alemanha, país Alemanha, onde eles estão fechando, né, algumas usinas nucleares, né, deixando de usar essa fonte de energia para dar importância no uso de energia limpa, né? Então tem todo um processo, uma coisa que a gente pode falar até em outro momento, mas eu acho que uma iniciativa, né, na tentativa de usar energia limpa, eu acho que é uma modificação na forma de agir de um país e das pessoas e tudo mais. Eu sou muito a favor dessa causa, então o meu troféu da semana vai, no caso, para a Alemanha. E minha indicação cultural é uma série, né, como se fosse uma minissérie que tem na Netflix, que são Guerras do Brasil, né? Eu que sou aí um cara da história e acredito que são episódios relativamente curtos, são na base, pouco mais de 20 minutos, 26 minutos, 25, 26 minutos cada episódio, e fala dos conflitos no país. Eu acho a série muito interessante, vale a pena conferir. Esse daí, então, eu estou fechando aí o programa de hoje, agradecendo por mais um programa junto com vocês aí. E vamos para cima. Calma, que ainda tem surpresa final. Calma. Não, eu estou encerrando aí minha parte de discurso, mas vou deixar para vocês e a gente vai para o final também aí. Vai lá, Diego. Vai, Carlão. Eu já vou ultrapassar aqui o Diego na curva, né? Ele deu aquela freada, eu meti na tangente aqui, vou passar pelo Diego. E me parece que o Daniel Alves está competindo com o Bolsonaro, né? Para ver aí no final do ano quem muda mais a versão. Cada vez que dá um depoimento, se enrola mais, né? Dá uma outra versão e tal. E assim, na verdade, tenta. O advogado aconselha, né? Não fala aquilo, não, cara. O Robinho também está na disputa. Sim, o Robinho também é forte, hein? Robinho também é forte. Também é forte. E esse documentário que o Vitor tocou é muito legal, Vitor, porque assim. Se constrói uma ideia do Brasil idílico, né, cara? Do brasileiro que gosta de música, é doce, né? É cordial. Inclusive, o pessoal até deturpa, né? O cordial aí tem a ver com o coração, né? Quer dizer, na verdade é passional. O brasileiro é muito passional. E aí essa minissérie mostra muitas lutas que aconteceram. Mas eu vou puxar até um fio condutor nessa questão que o Vitor comenta do Daniel Alves, para ver que essa mentalidade tem a ver com a sapatada que eu vou dar agora. A minha sapatada tem a ver com um ataque constante aos entregadores, né, que vem acontecendo aqui no Brasil. Certamente a questão dos entregadores aumentou muito, tem muita gente se defendendo, né, com as entregas, com as plataformas, porque às vezes é a última fonte de renda que ele consegue chegar. E os ataques aos entregadores não é nada novo, né? Num país desigual que a gente tem, em que quem tem um pouco mais de dinheiro se acha, né, acima do bem e do mal, o ataque ao entregador é a cara do Brasil, né? É o Brasil machista, é o Brasil que acha que toda mulher também está procurando, está querendo, e que também acha que uma pessoa mais humilde, que faça uma entrega, pode ser tratada a pontapé, né? E até para dar continuidade a isso, na dica literária, eu ainda vou acompanhar o Del também, eu vou de livro. Tem aqui o Laurentino Gomes, ele soltou uma trilogia, Escravidão. Esse aqui é o primeiro volume, que ele pega a parte até a chegada da família real, até 1808, e ele vai separando a escravidão em 3 fases, né? Em 3 pedaços. E que ajuda muito
a entender a formação do Brasil, a consolidação e a cristalização da desigualdade. E no Brasil isso é muito fácil, porque tem a ver com a cor da pele, né? Quanto mais melanina você tem na pele, mais errado você está, né? Você está sempre no lugar errado, na hora errada, se você é afrodescendente. Então, assim, se ainda estiver perto de uma comunidade, aí não dá, porque, pô, o que você está fazendo aí, essa hora, perto da comunidade, né? Foi muito engraçado, só para fechar aqui, mudei aqui para Santos, no começo dos anos 2000, aí estou voltando do mercado, já cascudo, né, cara? Cabelinho branco já e tal. Viatura parou, eu com as 2 sacolinhas do mercado, sai o policial e pergunta: você está indo para onde? Eu com as sacolinhas do mercado, eu falei, cara, se eu responder, o cara vai me dar uma porrada, porque, pô, vou falar o quê, né? Eu tô vindo do mercado, estou indo para casa, né? Aí o cara vai achar que isso é desacato e tal. E então eu falei, ô, autoridade, eu estava no mercado e tal, deu aquela geral, aquele negócio todo, mas eu acho que essa questão da formação desigual, esse livro ajuda bastante a entender. E o troféu, eu queria dar aí para o ILAESE. Esse ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Econômicos, nesse ponto que a gente falou das privatizações, eles têm muitos estudos, e assim, os números não mentem, né? Dizem aí os povo da área das exatas, mas eles podem ser distorcidos, mascarados. Então, é muito importante você ter institutos também que tenham um olhar para buscar esses números e mostrar, na realidade, como a coisa acontece, né? Que muitas vezes fica tudo muito mascarado, tudo muito distorcido. Até porque, quando a gente vai ver, por exemplo, né, a mídia, aí você vai ver quem são os grandes patrocinadores e financiadores das mídias, né? Então, a gente já sabe aonde vai dar o estudo da parada. Beleza. Vamos lá. Pô, Carlão, eu adorei teu livro, cara. Eu tava esperando um dia que a gente falasse um pouco mais sobre o tema racismo, que certamente seria minha dica cultural, sem dúvida. Laurentino Gomes é um gênio. Vamos lá, minha sapatada, Carlão, é a mesma que a sua, né? Da ex-jogadora de vôlei que agrediu aquele entregador a sapatadas, a chicotadas, desculpa. Sapatada é o que eu vou dar nela. Só que eu, diferente de você, eu prefiro dar nomes aos bois. Sandra Matias. Ela foi a criminosa que tirou a coleira do cachorro e achou que estava no século XIX, século XVIII, para agredir o cara como se fosse um chicote. Isso é uma coisa assim das mais horrendas que a gente pode ver. Mas além da sapatada nele, eu também faço uma menção desonrosa ao Sérgio Moro, que ele falou uma coisa que é surreal. Foi num momento informal, mas não importa, né? Momentos informais também, para uma pessoa pública, também contam. Ele quis dizer que o Gilmar Mendes vendia habeas corpus. Gilmar Mendes, que provavelmente seria o companheiro dele no STF, caso ele não tivesse virado as costas para o Bolsonaro. Então, é uma coisa bizarra, sabe, ver o que o Sérgio Moro se tornou depois de ter se juntado ao bolsonarismo e feito o que ele fez com a Dilma. Enfim, meu troféu... Diego, olha só. Esse assunto era o que ia ser a minha terceira sapatada. Mas tu sabe por quê? Tá dizendo que ele pode ser preso por isso. Então eu vou dizer para vocês, sabe qual é a conclusão? Pizza! 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 Vamos lá! Meu troféu, eu como um palmeirense, todo mundo sabe que eu sou um palmeirense roxo, meu troféu vai para Democracia Corintiana, que tiveram um papel fundamental na década de 80, inclusive no combate à ditadura, e eles se reuniram novamente agora no jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Só alguns nomes aí, claro, nem todos estavam presentes, mas Sócrates, Vladimir, Casagrande, Birubiru, Zé Maria, Zenon e outros. Então, meu troféu, como bom palmeirense, vai para a Democracia Corintiana. E a minha dica cultural, ela vai para um filme, diferente de vocês, ela vai para um filme chamado, que é o meu filme favorito, né? Eu tenho que confessar isso. O filme do Woody Allen, chamado Meia-Noite em Paris, com a Rachel McAdams e o Owen Wilson. E também tem o Tom Hiddleston, que é o futuro Loki.
Ele é um filme que um cara volta para a década de 20, para a década de 10, e ele começa a se encontrar, um francês começa a se encontrar com os grandes pintores, grandes escritores da época. Eu acho que é um pouco isso que hoje nós temos que fazer dentro de nós mesmos, no nosso país. A gente tem que voltar e ver qual é a capacidade, o caráter que a gente tem dentro de nós antes de botar um governante, antes de defender uma empresa corrupta, antes de defender um empresário corrupto, ou seja lá o que for. A gente tem que entender que quem bota os caras lá não é uma mágica que de repente o cara apareceu lá, não, somos nós mesmos. Então a gente tem que voltar dentro de nós, esquecer ideologia, esquecer esquerda, direita, e entender que quem bota eles lá somos nós e nós somos responsáveis por eles. A maioria, daqui a um ano, não lembra em quem votou para deputado. Isso é uma coisa bizarra. Defender esquerda, direita, defender ideologia é bizarro, porque, em primeiro lugar, o pobre mesmo está querendo encher o estômago com comida, quer tirar a fome de dentro dele. Então, ele não quer nem saber de Bolsonaro, de Lula, seja lá de quem for. Então, esse filme, fugindo até um pouco do filme, mas fazendo essa referência, ele me fez lembrar muito bem isso. E agora, aproveitando a batida, a gente vai para a novidade do programa. Vamos fazer o Bolando Contrariando Consensos, já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo rápido, jogo rapidíssimo. Só para falar com vocês, o primeiro clube que eu vou falar é o clube que joga em casa. E vocês vão me dizer só se é 1, 2, empate ou 2. Vai ganhar. Por exemplo, primeiro jogo, Fluminense Atlético Paranaense. Vai dar Fluminense empate Atlético Paranaense. Começando pelo Vitor. Fluminense Atlético Paranaense, Vitor. Fluminense. Carlão. Flu. Delfim. Empate. Eu vou no Flu. Vamos lá. São Paulo e América Mineiro. Vitor, desculpa. América Mineiro. América Mineiro, simbora. Carlão. São Paulo. São Paulo. Delfim. São Paulo. Eu vou no empate. Vamos lá. Cuiabá e Red Bull Bragantino. Vitor. Cuiabá não, calma aí, peraí. Empate. Opa, já tremeu. Empate também. Calma aí, empate você foi também. Quem, Vitor? Você foi quem, Vitor? Eu fui de empate. Empate, os 3 empates? Eu vou de Cuiabá. Vamos lá, Cruzeiro e Grêmio. Vitor. Grêmio. Carlão. Grêmio. Delfim. Cruzeiro. Eu vou de empate. Vamos lá, Inter e Flamengo, Vitor. Flamengo. Carlão. Empate. Empate. Empate eu também. Vamos lá, Santos e Atlético Mineiro, Vitor. Atlético Mineiro. Carlão. Rapaz. Pode deixar Atlético o microfone Mineiro. aberto, Vitor. Atlético Mineiro. Vou deixar. Empate. Empate, eu vou de Galo. Vamos lá, Vasco e Palmeiras, Vitor. E aí é jogo difícil, hein? Mas eu vou de empate. Carlão. Não vai ser difícil não, Vitor, porque o problema do Vasco é jogar em casa e ter que sair para o jogo. Aí eu acho que bota um empate. Delfim. Vasco. Eu estarei lá e vai dar Palmeiras. Vamos lá, Curitiba e Fortaleza, Vitor. Ô, Diego, você nem sabe onde vai ser, né? Tá a maior burocracia aí, se é no Maracanã, se é em São Januário, tá maior Eu sei que vai ser no Rio. Estarei lá. Eu vou de Fortaleza. Carlão. Esse último foi Fortaleza e quem? Curitiba e Fortaleza. Curitiba em casa. Delfim. Fortaleza. Empate. Eu vou de Fortaleza também. Goiás e Corinthians, Vitor. Goiás. Carlos. Cara, agora o problema do Corinthians é se joga o Renato Augusto, se não joga, né? Mas em empate. Delfim. Corinthians. Eu vou de empate. Bahia e Botafogo, Vitor. Botafogo. Carlão. Bahia. Vai lá, Delfim. Bahia. Eu vou de empate.
Fechado o nosso bolão aí da segunda rodada do Contrariando Consenso. Semana que vem a gente vê o resultado. Agora a bola tá contigo para encerrar nosso programa, meu camarada. Beleza, então. Esse foi mais um programa Contrariando Consensos, com esse quadro final aí, mostrando que a gente não sabe nada de futebol. Eu dei alguns palpites propositadamente diferentes, porque ou eu sou lanterna ou eu vou tirar onda com a cara de vocês. A coisa é mais ou menos por aí. E voltaremos na semana que vem, lembrando que você tem que estar ligado no programa para poder saber qual é o próximo assunto. Sempre um assunto que, aparentemente, não tem o seu interesse, mas como você viu hoje, tem sim, tem sim. É isso, minha gente. Um abraço, então, Diego Moraes, Vitor Hugo, que é o Vitor Oliveira também, e o Carlos Corvelo. Eu, Delfim Ribeiro, estou também me despedindo. Um abraço. Valeu, minha gente. Antes de encerrar, rapidão, segue a gente no Instagram, Contrariando Consensos. Assina o canal, bota no sininho e siga aí a gente, dá curtida, faça tudo aí, que a gente precisa do engajamento da ajuda de vocês. Vamos crescer bastante. Aqui é a voz do povo. Bem lembrado, Diego. E também lá no YouTube, claro, né? Não é só no Instagram, não, também no YouTube. Valeu, isso aí tem que ser lembrado. Valeu, um abraço. Você ouviu o podcast Contrariando Consensos, um programa feito para você que não quer opiniões comuns.